Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a PEC que acaba com a jornada escala 6x1, que eles chamam, né? Um nome diferente que eles estão dando para o trabalho normal que todo mundo conhece, que todo mundo trabalha, que é 6 dias da semana, sendo meio expediente no sábado, né? E o domingo de folga, a maior parte das pessoas trabalha nesse esquema. Só que o que eles estão querendo propor aqui, na verdade, a gente tem agora a informação. Essa é a novidade. Quando eu gravei meu último vídeo, eu já falei que era isso, que era questão de trabalho 4 vezes por semana, né? Só que a gente não tinha ainda o texto da proposta. Agora a gente já tem o texto da proposta, a gente pode ver isso. E também já temos já foi marcada a manifestação das centrais sindicais para o dia 15 de novembro. Vamos ver como é que está a empolgação desse pessoal nisso, porque certamente muita gente da esquerda vai fazer força para essa manifestação ser grande. Isso aí é desespero da esquerda. A esquerda precisa de uma pauta, precisa de alguma coisa que ela defenda, né? E decidiram defender isso daí. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lambi Bolso, Pacheco, a bonequinha inflável do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, no último vídeo que eu gravei sobre esse tema, não tínhamos ainda o texto da PEC da Erika Hilton propondo esse fim da escala 6x1, né? E, no final das contas, mas eu assumi corretamente, eu falei para vocês, eles vão querer reduzir para 4 horas por semana. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão querendo, eles acreditaram na própria mentira de que foram os avanços sindicais, que foram os sindicatos, que foi a esquerda batalhando pelos direitos do trabalhador, que fez com que a jornada de trabalho, lá na época da Revolução Industrial, que era de 16 horas por dia, fosse caindo até 8 horas por dia, né? E o que eles estão vendo? Por que parou aí? Por que não reduziu mais? Por que não cai de 8 horas por dia para 6 horas por dia, para 5 horas por dia, para 3 horas por dia, para 1 hora por dia, para 0 horas por dia? Por que a gente é obrigado a trabalhar, né? Por que o patrão não dá dinheiro para a gente sem a gente fazer nada, não é mesmo? Então, a lógica toda é essa. Eles acham que está faltando continuar isso daí. A esquerda tem que voltar às origens e buscar o movimento sindicalista e lutar por direitos e coisa e tal. É isso que eles estão tentando fazer com essa história aqui da escala 6.1. E qual que é o problema dessa história que eu já expliquei para vocês? É que no final das contas não foi isso que aconteceu. Não foram os sindicatos que fizeram reduzir a escala. O que acontece é que o mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. Da mesma forma que as empresas melhoram seus produtos para tentar convencer mais clientes a comprarem os seus produtos, as empresas também precisam oferecer empregos bons para atraírem os melhores profissionais, né? Um bom profissional para uma empresa é alguma coisa crucial. Então as empresas naturalmente começaram naquela época a oferecer jornadas de trabalho menores para atrair mais funcionários melhores para a sua empresa, né? E por que isso em determinado momento parou? Isso parou, como sempre, pela questão da economia. Porque em determinado momento aquele atrativo de você trabalhar menos não era mais um atrativo tão grande assim. As pessoas já não viam tanto problema, tanta vantagem em trabalhar menos horas do que as 40 horas por semana, ou 44 horas por semana, que foi estabelecido naquela época, né? Bom, mas uma coisa que eu falo para vocês, vamos ver como é que é a PEC aqui? Olha só, a PEC está aqui o texto dela, dá uma nova redação ao inciso 13 do artigo 7º da Constituição, né? Então vamos olhar aqui na Constituição, o artigo 7º é o artigo dos direitos do trabalhador na Constituição brasileira, né? Direitos do trabalhador são direitos de segunda geração, como eu falei para vocês. Então não são direitos de verdade. São leis instituídas pelo governo que visam impor custos à relação trabalhista. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Qualquer lei impõe custo. Toda lei tem um custo. E o custo que qualquer lei que é imposta sobre uma relação voluntária é pago pela parte mais fraca. É sempre assim. É só você ver, é só lógica. Imagina que numa relação que você faz voluntariamente com outra pessoa, de livre e espontânea vontade, nenhum dos dois é obrigado a fazer aquela relação, de repente surge um preço novo, tem que se pagar uma coisa a mais. O que vai acontecer? Tem sempre uma parte mais fraca numa relação, uma parte que quer mais fechar o negócio do que a outra parte. Essa parte que tem mais pressa em fechar o negócio, que tem mais necessidade em fechar esse negócio, embora ele seja voluntário para ambas as partes, essa parte que está mais desesperada para fechar o negócio vai acabar assumindo o preço. É só natural você imaginar isso. Toda relação voluntária é assim, né? E o emprego é uma relação voluntária. O patrão não precisa contratar empregado. O empregado não precisa trabalhar para o patrão. Qualquer um dos dois, o patrão pode não empregar o cara e o empregado pode não trabalhar para o patrão. É uma relação plenamente voluntária.
O governo, quando impõe um custo nessa relação, quando aumenta o custo dessa relação, esse custo vai inevitavelmente ser pago pela parte mais fraca. Não necessariamente o empregado, tá? Porque em algumas profissões, por exemplo, eu trabalhei na área de desenvolvimento de sistemas. É uma profissão em que, pelo menos na época que eu trabalhava lá, era muito valorizada, não sei se ainda é hoje. Então, os bons programadores, e um bom programador tem uma produtividade acima de 10 programadores normais, digamos assim, os bons programadores eram caçados pelas empresas. E, nesse caso, as empresas eram o lado mais fraco. Você conseguia negociar muito fácil o aumento de salário, porque a empresa é o lado mais fraco nessa negociação. Você consegue emprego num monte de outras empresas. A empresa é que precisa de você. Mas não é verdade para a maior parte das profissões. A maior parte das profissões, o empregado é o lado mais fraco. Então, inevitavelmente, todo esse artigo 7º aqui, que coloca um monte de, entre aspas, direitos do trabalhador, são direitos que são pagos pelo trabalhador. Ele recebe menos de salário para bancar todos esses, entre aspas, direitos que estão aqui, como eu já expliquei. Se tiver alguma dúvida sobre isso, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic chamado Sem Governo, Quem Vai Proteger os Trabalhadores, em que eu explico exatamente por que a CLT é um monte de custo, não tem nenhum benefício ali, não tem nenhum direito de trabalhador ali. Só tem custos e que esses custos são todos pagos pelo trabalhador, no final das contas, né? Então, o artigo 7º está aqui, se você for no inciso 12, está aqui, ó. A duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, isso daqui é a duração do trabalho que foi dada, né, na Constituição brasileira. A CLT reflete essa duração máxima do trabalho. Ou seja, o que diz aqui é: ninguém pode contratar ninguém por mais do que 8 horas por dia, nem mais do que 44 horas por semana. Essa é a observação, né? E é lógico que aí a única alternativa que você tem é trabalhar 5 dias na semana, 8 horas por dia, dá 40 horas, e um meio expediente. Ou então trabalhar 5 dias 4 dias com expediente integral e 3 meio expedientes, né? Enfim, pode ter outras alternativas aqui, mas mas tem que ter um dia de folga, tem que ter um domingo de folga ou um dia de folga. Então não tem outra alternativa, né? De fato, a Constituição hoje meio que obriga esse tipo de coisa, né? Então, essa é a situação, é isso que eles chamam de jornada 6.1, né? E o que a PEC diz? A PEC diz aqui, ó, basicamente, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Então, ao invés de trabalhar 44 horas por semana, você só pode trabalhar 36 horas por semana. Com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários. Ou seja, essas 36 horas por semana só podem ser 4 dias. Então tem que ser 4 dias de 8 horas. Não tem outra alternativa. Também é uma PEC que engessa a forma de contratação de forma significativa, né? Porque repara que isso aqui vai ter impacto para um monte de outras coisas também, um monte de outras profissões, né? Enfim, isso daí é o que o pessoal quer fazer aqui. Essa é a mudança da PEC que eles querem colocar aqui. A ideia da esquerda é a mesma ideia do Eduardo Paes com o estádio do Flamengo. Ficar mostrando aquela cenourinha assim para o pessoal: ó, vota em mim aqui, ó, que eu vou te dar isso aqui, ó. Não vai dar nunca, não vai sair nunca. Mas o pessoal está querendo, né? O Lula e a esquerda esperam que isso daí vai animar o povo a voltar para a esquerda, a ver a esquerda como uma coisa positiva. Estão fazendo uma ação muito forte nas redes sociais e coisa e tal. E, inclusive, tem aqui, ó, grupos sociais convocam manifestação em todo o Brasil no dia 15 de novembro, sexta-feira, para o fim da escala 6.1, 6,1 e coisa e tal. E beleza, eu acho que vai ser ótimo isso daqui. O que vai ser isso daqui? Vai ser típica manifestação sindicalista. A gente já viu várias vezes aqui no Brasil isso acontecer. 15 de novembro é uma sexta-feira, é feriado, né? 15 de novembro é o dia da proclamação da República, então deve ter bastante gente, vai ter bastante gente nessas manifestações, né? Mas principalmente a gente vai ver muito sindicalista. A minha curiosidade é ver se nessas manifestações vai alguém além dos sindicalistas, tá? Eu acho que é interessante a gente ver isso daí. Os sindicalistas vão estar lá. Vai ter manifestação grande? Vai ter os sindicatos todos lá. Porque, de novo, isso aqui o pessoal tá dizendo que é a salvação da esquerda, é voltar às origens. Que idiotice, nunca teve essa origem. A esquerda nunca conseguiu nenhum direito trabalhista, nada de reduzir de jornada nem nada. As jornadas reduziram por conta do mercado de trabalho, por conta das empresas diminuindo essa jornada, porque queriam contratar os melhores trabalhadores. E com isso, o mercado foi se equilibrando. E isso explica também por que parou em 8 horas, por que não continuou.
Para pensar, se fossem os sindicalistas chorando lá em manifestações que baixaram a coisa, por que não continuou isso? Por que parou nesse ponto, né? Os sindicalistas teriam feito isso antes, né? Basicamente a jornada chegou em 8 horas por semana em algum momento aí do século XIX, aí, início do século XX, e parou. Nunca mais teve redução de jornada. É o que eu falo. A explicação deles, o que eles dizem, que a jornada caiu por conta de pressão de sindicalistas e coisa e tal, não foi esse o motivo. O lado que eu digo explica o motivo, né? Explica que chegou num ponto que o ganho marginal da diminuição da jornada de trabalho já não compensava o suficiente para os empregados, de forma que já não valia a pena mais negociar esse tipo de coisa, né? Agora, tem algumas pessoas falando que não, que vai quebrar o país. Não, porque se fizer isso vai quebrar o país. E olha só, vai ser muito ruim para as empresas atuais, tá? As empresas, nesse momento, vão ter muita dor de cabeça. Aí o pessoal está trazendo essa notícia aqui, ó, considerado desastroso para o país o 13º salário, né? Teve uma PEC que instituiu o 13º salário lá em 62, na época do Jango, né, do João Goulart e coisa e tal. E, no final das contas, de fato, para as empresas foi muito ruim, bagunçou as empresas todas. Por quê? Porque instituiu um 13º salário com o mesmo salário atual. O que as empresas tiveram que fazer? Tiveram que repassar esse custo para o custo do final dos produtos e serviços. Não tem jeito, isso gerou inflação na época, pagaram o salário para os funcionários. Porque foi quebra geral, desastroso e coisa e tal. Não teve esse problema. O problema não é esse. O problema, como eu falei para vocês, é que esse custo acaba sendo repassado para os empregados. Num primeiro momento foi sim redução de salário, mas automaticamente, no momento que você vai contratar novas pessoas, lembra, você tem um mercado de trabalho. O interesse da empresa é atrair bons trabalhadores que queiram trabalhar naquela empresa, né? A empresa precisa do trabalho dessas pessoas. E o que acontece, né? Com o 13º salário, eles reduziam o salário um pouquinho e acabavam equilibrando a coisa. Hoje em dia, o que acontece, você pode ver em qualquer sistema de RH de qualquer empresa, é que os salários são baixos, um pouco mais baixos, para compensar justamente 13º, férias, todas essas lambanças que foram feitas na época da CLT. No final das contas, o empregado não ganha absolutamente nada. A pessoa que está empregada no momento pode ser que ganhe, mas muita gente também foi demitida nessa época, justamente porque o custo das empresas aumentou, muita gente teve que ser mandada embora, né? Essa confusão aí foi uma das confusões que gerou mais adiante a questão do golpe militar de 64, né? Então, ou seja, isso foi desastroso para o país de certa forma. Se você lembrar que o golpe militar foi um desastre para o país, isso não deixou de ser desastroso para o país. Mas é o que eu falo para vocês, não é que as empresas vão quebrar ou vão fechar, não, nada disso vai acontecer, as empresas vão continuar funcionando. O que vai acontecer são esses dois fatores, né? Com o tempo, o salário vai descer mais um pouquinho para compensar essa redução do horário de trabalho, que é o que vai acontecer. E o que vai acontecer também? Como a gente sabe que os empregados, que as pessoas não têm problema de trabalhar 8 horas por semana, elas aceitam isso. E por que eu digo que aceitam? Porque as empresas não podem oferecer menos e contratar pessoas melhores, não faz diferença para a pessoa um período de trabalho menor. No final das contas, essas pessoas vão acabar obtendo outro trabalho, vão ficar trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo para compensar a renda delas. Ou seja, esse tipo de situação não vai resolver problema nenhum, só vai piorar a situação do empregado, vai dificultar mais a situação do empregado e vai forçar ele a ter mais empregos. Em certo sentido, isso vai acabar até ajudando do ponto de vista da liberação econômica, pelo fato das pessoas terem mais incentivos ainda de fugir da CLT nesse caso, né? Então, eles falam aqui, mas a economia vai falir. Falaram isso na abolição da escravidão. Olha só, a abolição da escravidão é outra história. A escravidão é totalmente antiética, fere a ética libertária, então tinha que acabar a abolição mesmo, não interessa a consequência disso, eu concordo neste ponto. Agora, o resto todo, instituição do salário mínimo. No final das contas, o que causa a instituição do salário mínimo é o aumento dos desempregos entre os jovens, a gente já explicou sobre isso, inclusive eu falo lá no canal Ancapsu Classic, quem precisa de salário mínimo, como é que é? Não, salário mínimo ajuda o trabalhador, é o nome do meu vídeo lá, né? Criação do FGTS. Quem paga o FGTS é o empregado também, meu amigo. Hoje em dia, todos esses direitos acabam sendo pagos pelo empregado. É o que eu falo para vocês. Esse é o ponto correto de ver a coisa. Esse tipo de PEC, se passar, vai ser ruim para as empresas? Vai. No primeiro momento, vai causar uma desorganização enorme. Mas no segundo momento, logo em seguida, o que vai acontecer é que vai todo mundo se equilibrar com um salário mais baixo um pouquinho. Mais uma vez, vai ser um direito trabalhista que vai ser pago pelo próprio empregado, como todos os direitos trabalhistas são pagos pelos próprios empregados
no final das contas. Uma lei que coloca um custo sobre uma relação voluntária é paga pela parte mais fraca dessa relação voluntária. É uma coisa óbvia, é uma lei óbvia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.